Vamos trabalhar novamente a questão da motricidade fina, portanto, da nossa capacidade de, através desta linguagem, deste domínio sobre os materiais, podermos tirar partido daquilo que são os registros e a forma que temos para fazermos diferentes marcas gráficas que nos ajudem nesse processo de simulação daquilo que são os nossos kits. Para a aula de hoje vamos necessitar, eu penso que vocês já têm, vamos precisar do nosso lápis HB, está bem? Portanto, uma dureza um bocadinho mais rígida e vamos precisar de um lápis B, está bem? Um lápis mais molinho, com a mina mais molinha, já falámos disso várias vezes, não é? Portanto, um lápis que deixa um grafite um bocadinho mais marcado no papel. Também falámos que neste módulo iríamos introduzir um novo material que ainda não experienciámos em aula, que são efetivamente as barras de grafite ou as barras de carvão. Tá bem? Estou aqui a mostrar uma para vocês perceberem um bocadinho como é que ela funciona. Portanto, a partir de agora vamos também utilizar este tipo de material. Portanto, eu pedi a todos que pudessem adquirir, está bem? Vamos também, eu aqui para esta sessão vou utilizar um lápis de pastel de óleo, mas também podia ser um pastel seco, que faz um bocadinho o mesmo efeito da barra de grafite para o exercício de hoje. Para vocês poderem acompanhar um bocadinho mais aquilo que nós vamos fazer, peço a todos então a vossa atenção para aquilo que eu vou desenhar no quadro e a pedir só à audiência que pudessem desligar o som. Cris, desligar o som. Vai ser mais fácil. Então vamos começar efetivamente com as barras de carvão. Hoje o objetivo da nossa sessão é tentarmos perceber que sempre que fazemos um registro, eu tenho aqui um quadro, eu penso que vocês veem bem, um quadro neste plano para poder explicar um bocadinho o objetivo da nossa aula de hoje. Temos estado a tratar as questões do traçado, não é? Portanto, de diversos apontamentos. Começamos com as linhas paralelas, contínuas. Já trabalhámos as linhas que começam com uma pressão no material e depois vão largando à medida da vossa intensidade. Portanto, vamos trabalhando as questões da intensidade. E hoje vamos passar um bocadinho, vamos dar um passo à frente e vamos passar para a questão da mancha. A mancha e a graduação, esse domínio sobre o claro, escuro, vocês passarem de uma situação muito densa para uma situação mais translúcida, esse domínio dessa graduação é um dos aspectos mais importantes para quem desenha, porque através desse efeito da graduação, de ir do muito escuro, perdão, do muito escuro para o muito claro, ou do muito claro para o muito escuro, é muitas vezes a técnica que permite dar aquela noção de profundidade, de volume, que tanto precisamos para representar a arquitetura, não é verdade? Portanto, o que é que nós hoje vamos fazer? Com os diversos materiais que estamos aqui a utilizar, vamos tentar, e a barra de grafite é ótima porque esta aqui tem uma secção, até tem uma secção fora do normal que é triangular, mas provavelmente vocês têm uma secção circular ou mesmo quadrangular e portanto podem aproveitar as arestas da grafite para tirarem partido de alguma assertividade. O que é que nós vamos trabalhar? Vou aqui tentar fazer no quadro para vocês verem. Portanto, vamos arrastar o material num sentido, pode ser no sentido da horizontalidade, e vamos perceber o que é que acontece quando eu marco várias vezes no mesmo local o arrastamento deste pigmento sobre a minha superfície.
E o que nós vamos testar hoje é este domínio. Portanto, eu aqui estou a fazer uma mancha com um determinado percurso, não é? E este material, o que me ajuda, o que me favorece, é que eu, para fazer esta mancha, por exemplo, com o grafite, não é? Com este lápis, com a mesma área, eu iria demorar muito mais tempo do que estes segundos que eu fiz aqui, correto? E, portanto, como nós precisamos tanto da espontaneidade, do esquice arquitetónico realizado de uma forma quase imediata ao nosso pensamento, a barra de grafite ajuda-nos muito nessa espontaneidade, nessa capacidade e nesse poupar de tempo naquilo que são as representações de superfície. Portanto, o que nós hoje vamos aqui trabalhar em conjunto na aula é percebermos que, da mesma forma que utilizamos os traçados e andamos a trabalhar a questão das linhas e da intensidade, vamos trabalhar a questão da graduação, tá? Utilizando diversos materiais, desde o lápis ao grafite, podem utilizar também as barras de pastel seco. E o que é que se pretende que experimentem? É utilizarem a vossa força do vosso gesto e experimentarem pressionar com alguma força e depois gradualmente, atenção que a palavra graduação é fundamental no desenho, gradualmente irem soltando até desaparecer. Portanto, o que vocês veem aqui é um início mais escuro, que eu posso voltar até a carregar, e depois, gradualmente, irem procurando uma espécie de desaparecimento da mancha, está bem? E isto nós vamos aplicar em diversos materiais. Se eu neste barra de carvão consigo fazer tão rápido, se utilizar o pastel seco, vamos ver aqui a experiência, eu até posso começar um bocadinho mais. Eu vou perceber que provavelmente vou ter de passar várias vezes no mesmo sítio até conseguir que a mancha fique mais densa, não é? Mais densa. E depois vou ter de conseguir ganhar um domínio por forma a determinada altura eu poder voltar outra vez e ir do mais clarinho que está nesta zona e continuar a escurecer. Vamos aqui ver, vamos fazer o processo inverso. Pegar numa mancha clarinha e pressionar o meu material um bocadinho mais até conseguir voltar a ter uma densidade mais forte. Ok? Portanto, eu já vou explicar melhor a fase de produção deste exercício, mas o objetivo é exatamente este, é irem de uma mancha muito densa para uma mancha muito clarinha e depois gradualmente, utilizando a escala de graduação, irem novamente para a grande densidade. Este efeito que vocês aí no ecrã já podem perceber, já até há aqui assim uma luz, não é? Parece que há aqui uma luz ou que há aqui um volume. O que acontece é que eu posso conseguir este efeito de diferentes formas. O que é que nós vamos agora testar? Vamos testar aqui um processo diferente. Portanto, isto é de uma forma muito espontânea, com as barras de grafite, com as barras de carvão, com as barras de pastel de óleo, de pastel seco. Esta simulação é relativamente rápida. Se utilizarmos o lápis, não é? Se utilizarmos o lápis e eu quiser fazer a mesma mancha, eu vou ter de estar aqui um bocadinho, não é? Naquele processo que nós chamamos de pintar ou de manchar. Mas que nós precisamos também fazer esse teste, tá? Portanto, eu vou agora aqui manchar com este meu lápis, é um lápis de carvão, ok? E agora como é que eu
vou fazer o mesmo efeito de graduação do mais escuro para o mais claro, utilizando um material, neste caso, mais preciso, não é? Portanto, vou ter de utilizar um gesto, uma direção, ou várias direções, também posso utilizar várias direções, vocês vão ser livres de poder fazer qualquer uma das situações. No entanto, devem ter muita atenção a que o efeito que estamos aqui a conseguir com este material, não é? Que vimos há bocadinho, foi, eu agora até aqui posso voltar a fazer novamente mais escuro, este efeito, este domínio, de uma situação mais escura para uma situação mais clara, é muito importante que vocês consigam fazer com qualquer um dos materiais. Utilizando o lápis de carvão ou o lápis de grafite, há várias técnicas que podemos utilizar. Uma técnica mais expressiva e mais rápida, não é? Um exercício mais rápido, seria, à medida que eu vou continuando a mancha, eu vou fazendo menos riscos, não é? Menos traçados. E vou soltando um bocadinho mais a minha mão. Ou seja, não vou pressionar tanto. São duas situações. Não vou riscar tanto no mesmo sítio e ao mesmo tempo também não vou fazer tanta força com a minha mão, não é? Então, vou largando e vou tentando que esta mancha, reparem que eu aqui já quase não estou a manchar, não é? Já estou a fazer quase uns riscos que vocês quase não veem. E estou a usar a mesma direção. Podia adicionar aqui uma terceira direção. Vamos lá experimentar. Se eu fizer agora aqui, que nós chamamos a trama, não é? Ela vai fazer o mesmo efeito. E agora vou largando e vou fazendo menos. E agora vou tentando perceber que se calhar daqui para aqui ainda está um salto muito grande. Portanto, essa capacidade de vocês analisarem os registros gráficos que produzem é muito, muito importante. Portanto, eu aqui preciso corrigir aqui alguma coisa, não é? Portanto, preciso de vir aqui atenuar esta graduação. Eu acho que assim talvez já se aproxime um bocadinho daquela ideia, não é? E depois voltar outra vez no processo inverso. Como é que eu do muito clarinho, passar para este lado, do muito clarinho, vou poder voltar outra vez. O que é que eu estou a fazer? Estou a fazer mais juntinho a trama, não é? Para conseguir que a mancha volte a ficar novamente mais densa, mas ao mesmo tempo, eu para chegar a um grau de densidade semelhante àquele elemento, eu vou ter ou de mudar a direção, eu aqui estou a fazer duas, mas eu podia fazer três, quatro, cinco, seis, enfim. Aqui as tramas são infinitas. Podia ser uma trama mais rigorosa ou uma trama mais solta. Portanto, eu aí não faço questão de vos indicar um processo, vocês escolhem o processo. O importante nestes exercícios é terem a clara noção de que estão a cumprir e que estão a conseguir um nível de graduação, não é? Onde não há saltos. Portanto, aqui este objetivo deste exercício é não haver um salto muito acentuado sobre essa passagem do mais escuro para o mais claro e do mais claro para o mais escuro. Portanto, eu aqui ainda preciso corrigir, não é? Ainda não está muito, muito bem. Portanto, vamos aqui voltar a passar. E se for preciso, voltamos a passar desta forma. E se calhar já está quase, não é? Pronto. Eu estou a utilizar aqui no quadro, nesta aula, materiais riscadores com alguma presença para vocês conseguirem ver. Porque se eu fizer isto, por exemplo, no meu diário gráfico, está a ver? No meu diário gráfico, utilizando, neste caso, um lápis HB, o que vai acontecer, deixa eu cá ver se eu consigo, o que vai acontecer é que eu, para conseguir esta graduação, eu vou ter de
utilizar uma mancha, não é? Riscar várias vezes, pressionar, fazer muita, muita, muita força e perceber se estou ou não a conseguir fazer a graduação que está aqui no mote da nossa aula. Aqui ainda não está, não é? Porque ainda está uma passagem muito acentuada, portanto este exercício tem várias possibilidades e eu queria que vocês experimentassem também diversos tempos. Porquê? Porque reparem, eu demorei muito mais tempo a fazer este com o lápis. Estes foram relativamente rápidos porque o material me permite arrastar e fazer com alguma rapidez. Se utilizar um lápis eu vou ter que estar mais tempo no meu suporte, não é? Mas eu também vou conseguir chegar lá. Não é? E estou a fazer um gesto que eu já estou habituada a fazer, não é? Com alguma rapidez, mas eu queria que vocês também experimentassem com alguma calma, não é? Para assimilarem na perfeição esta ideia do mais escuro para o mais claro. Ainda dentro deste tema, alguma questão? Eu tenho. Então, esse exercício é para ser feito no caderno gráfico. Diário gráfico. Já vou dar as instruções para o exercício concretamente, está bem, Nicole? Nós vamos agora então só ainda falar de uma outra técnica que normalmente até é recusada pela arquitetura, porque é uma técnica que no fundo nos tira a espontaneidade, mas eu acho que, muito embora não seja uma técnica utilizada regularmente no esquiço arquitetónico, ter essa competência é um instrumento valiosíssimo para depois até o recusarem, que é fazerem este exercício de uma forma rápida, média e depois de uma forma lenta. E a forma lenta é vou utilizar novamente, eu penso que vocês aqui ainda veem, né? Vou utilizar novamente aqui para me ajudar o meu lápis de carvão. Vou começar com uma mancha relativamente homogénea, portanto, procurarem uma superfície manchada de forma homogénea, se quiserem até com algum tempo estarem aqui bem focados neste elemento e depois utilizarem uma coisa que se chama esfuminho. Está bem? Este já está muito utilizado, porque eu utilizo até para outros efeitos. Um esfuminho, que é um lápis de papel, que pode ser afiado e que ele não tem mina, portanto ele é todo em papel. Se não tiverem este esfuminho, podem utilizar coisas que nós temos em casa, algodão ou um cotonete, não é? Portanto, se não tiverem esfuminho, não aconselho que se faça a técnica que vou agora explicar com a mão, que a nossa pele tem gordura e isso pode comprometer um traçado posterior, está bem? Quer dizer, na arte, no desenho, a gente pode fazer tudo o que entendermos, não é? Mas ter a noção de que se usarmos a mão para fazer esse efeito, o que vai acontecer é que vamos atribuir gordura ao desenho e isso pode comprometer. Portanto, utilizando o esfuminho, pegam no pigmento que já marcaram no suporte e vão, em primeiro lugar, esbater, não é? O que isto faz, este instrumento faz, vai esbater o pigmento na superfície que nós já temos no suporte, no nosso suporte, não é? E, portanto, eu ao passar exatamente na mancha que já fiz, vou conseguir que o próprio do esfuminho fique com o material, de certa forma, aqui agarrado na extremidade. Então, se eu fizer um movimento de arrastamento, não é? Tal como fiz ali, o esfuminho vai, de certa forma, sujar, não é? Vai sujar a superfície. Mas vai sujar a superfície até não ter mais pigmento. Ok? Portanto, a partir daqui já não está a riscar nada, não é? O que é que eu tenho que ter atenção aqui? É porque ainda está muito
abrupta, não é? Esta passagem de uma mancha muito escura para uma mancha muito clara. Quem levantou a mão pode colocar a questão, por favor? A Amélia levantou a mão, tem alguma questão? Não estamos a ouvi-la. Professora, eu gostaria de saber se não tivermos um algodão ou cotonete, se podemos fazer o uso do guardanapo. Também, exatamente, boa ideia. Portanto, ou de um cotonete, como eu estava a explicar, e até posso exemplificar aqui, está bem? Vou fazer agora aqui a meio. Portanto, imaginem que fazem isto assim, com um cotonete, vamos conseguir o mesmo efeito. Estão a ver? Ou, se não tiverem o cotonete, usar o guardanapo ou um algodão e vamos tratar a superfície da mesma maneira. Até podem passar. E, portanto, nesta técnica, o que vocês estão a notar é que temos graus de expressividade diferentes, não é? E para quem está a estudar arquitetura, esta caracterização da mancha acaba por ser muito importante para as nossas decisões em termos de desenhos. Porque elas transmitem caracterizações distintas, não é? Portanto, isto que eu acabei de fazer não está bem, porque está muito manchado aqui e eu não consegui fazer a graduação que eu quero. Se bem que há muitos desenhos em que eu preciso ter isto, não é? Preciso ter uma ruptura na mancha, eu não tenho que ter em todos os desenhos uma graduação homogénea, não é? Mas o que vocês têm de ter é o domínio sobre esta capacidade para depois decidirem se vão carregar mais ou se vão carregar menos, se vai ser gradual ou se vai ser de forma abrupta, está bem? Portanto, ou com o guardanapo, ou com algodão, ou com um cotonete, vocês vão conseguir tirar partido desta capacidade que, no fundo, vai estar muito associada a quê? Às superfícies, não é? E nós, na arquitetura, trabalhamos muito, 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 muito as superfícies. Portanto, se vocês dominarem muito bem estas diferentes técnicas, mais rápidas, mais lentas, com mais textura, com menos textura, se tivermos aqui qualquer elemento por baixo da nossa folha, vamos conseguir também texturas diferentes, não é? Isso pode ajudar muito naquilo que eu pretendo trabalhar em termos de comunicação, não é? Ou seja, eu posso fazer um desenho sem fazer nenhum traçado, posso fazer um desenho só utilizando mancha, correto? Portanto, se tivéssemos de atribuir aqui alguma caracterização sobre a capacidade de nós fazermos estas manchas, conseguíamos, até de certa forma, atribuir uma materialidade a cada um destes elementos, correto? Portanto, se vocês analisarem as manchas quanto às suas características, é uma mancha, esta, por exemplo, que está aqui, podíamos associar a uma pedra amaciada, não é? Uma pedra macia, ou se calhar até a um vidro, concordam comigo? E esta, de cima, se calhar a superfícies com alguma textura, não é? Como uma pedra bujardada, ou até algum material com cor, por exemplo, não é? Com alguma graduação de cor. Quando nós utilizamos a situação das tramas, não é? Que é termos várias linhas paralelas cruzadas, o que vai acontecer é que o desenho torna-se muito mais abrangente e generalista. Portanto, é muito mais uma análise, se quisermos, formal, volumétrica, do que propriamente um exercício de caracterização da superfície quanto ao material, está bem? Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Pronto. E Para, aparece a senhora
Ainda não explicou se é para fazer no diário gráfico ou na folha A3. Eu já vou explicar, está bem? Tá. Eu estou ansiosa para experimentar, não é? Professora, também tem mais uma coisa. Sim. Professora, será que esse exercício também nos ajuda a melhorar o próximo desenho? Exatamente. Portanto, todos os exercícios que nós vamos fazendo, não é? Todos os exercícios que nós vamos fazendo, e aliás, nestas aulas de desenho, nós ainda não começamos a desenhar nada, não é? Desenhamos muito pouco à vista. Nós temos estado a trabalhar matérias que estão relacionadas com a nossa capacidade gestual, de vocês tomarem consciência que o nosso gesto, quer seja ele ao som de uma música, quer seja ele conscientemente rápido ou conscientemente lento, vai produzir efeitos diferentes e diferenciados nos nossos suportes. E nós vamos estar sempre a precisar destas técnicas. Imagina, Amélia, que daqui a um bocado eu peço para vocês desenharem um objeto com uma superfície, um cubo, uma caixa, qualquer coisa. Como é que vocês vão representar aquilo que estão a ver utilizando uma destas técnicas, não é? Poderia ser. Portanto, esta técnica dá para aplicar em desenho de rosto, em desenho arquitetónico, em qualquer tipo de desenho, porque ele faz parte de um léxico visual, percepção visual, de que quando variamos a tonalidade, o nosso cérebro, não é? A nossa percepção visual vai nos dizer ou que está mais iluminado, ou que está mais escuro, ou que está mais próximo de mim, do observador, ou que está mais afastado. E nós estamos sempre nesta interpretação volumétrica e tridimensional daquilo que idealizamos na arquitetura e daquilo que estamos a observar e queremos registar. Portanto, eu próprio estou sempre a utilizar esta técnica, quer seja através da linha, como nós já fizemos muitos exercícios e que já fazem parte do nosso portfólio, e que hoje vamos passar então para a questão da mancha, está bem? Portanto, vou passar então à explicação do exercício que nós vamos fazer na segunda parte da nossa aula, está bem? E para isso vou partilhar convosco o documento que é o nosso enunciado. Vou partilhar aqui a nossa música que tínhamos estado a ouvir no início da aula. Talvez eu consiga, ok? Vou ter de interromper completamente. Vamos ver se consigo aqui. Não é isto que eu quero, desculpa. Vou ter de fazer aqui uma pausa. Ok, penso que agora já vamos conseguir visualizar. Então temos o exercício que nós vamos hoje produzir na segunda parte da nossa aula, chama-se exercício 8, tem a ver com a mancha e está dentro do capítulo do domínio do registro, está bem? Do nosso manual de desenho 1, que faz parte da nossa bibliografia. Vou pedir à Nicole que leia o parágrafo da descrição do exercício, por favor. Nicole? Não sei se a Nicole está... Professora, só uma pergunta. Era sobre o exercício que estava atrás. Quando a professora disse que parecia um vidro, não entendi. Muito bem. Então, antes de virmos aqui ao nosso enunciado, vamos ver. Portanto, se tivéssemos... quando fiz... Deixa-me só aqui desligar isto. Quando fiz essa questão, tentei que vocês associassem as características da mancha a um material. Não é? Portanto, quando nós temos uma mancha como esta aqui em baixo, que é muito macia, não é? Muito macia, se calhar ela pode ser associada também a um material com essas características, não é? Com é uma situação basta, não é? Podia ser um vidro leite, aquele vidro fosco, ou um tecido, não sei, pode dizer assim, não, eu acho que esta mancha associo mais a uma superfície de tecido, não é? Ou associo mais a uma pedra mármore muito polida. Está a ver? Portanto, a própria caracterização da expressão da mancha pode estar associada a um material.
percebe, Nicole? Sim? Entendi. Muito bem. Sim, agora entendi. Ok, então posso compartilhar então novamente o nosso enunciado? Sim? Muito bem. Então, Nicole, quer ler aqui o primeiro parágrafo onde diz descrição, por favor? Descrição. Desenhar uma sucessão de manchas homogêneas estruturando uma escala de valores com intensidade gradualmente crescentes. Muito bem. João Santos, metodologia. Começar por desenhar tiras de quadrados contíguos para cada grau de dureza do lápis. Machar criteriosamente cada espaço. Identificar no fim de cada tira o tipo de lápis ou o tipo de barra de grafite ou carvão utilizado. Muito bem, obrigada. Madalena, objetivos? Nós estamos a ouvi-la, Madalena. Deve estar com o som. Ok. Conhecer o resultado do elemento riscador no suporte, dominando a escala de valor possíveis para cada nível de dureza, aplicando ao processo de mancha. Muito bem. Pedro Duarte, material. Folhas de papel, folhas de papel formato A3, lápis de grafite de todos os níveis de dureza, de 8B a 9H, e barras de grafite e carvão. Muito bem, obrigada. Portanto, aqui vamos adaptar um bocadinho este enunciado àquilo que é a aula de hoje, está bem? Portanto, este enunciado propõe-nos que cada um destes quadradinhos possa ser uma tonalidade acima ou abaixo. Eu vou pretender que vocês não dividam isto em segmentos, em áreas, portanto, eu vou preferir que vocês experimentem aquilo que hoje aconteceu aqui na nossa aula, está bem? Portanto, recapitulando, vamos ter basicamente uma folha ou várias folhas A3, está bem? Portanto, vocês vão pegar na vossa folha A3, certo? Vão, se calhar, optar ou pela situação horizontal, mas também podem fazer a situação vertical, não é? Imaginem que vocês agora querem experimentar isto, mas verticalmente. Então, deixem-me cá ver como é que é uma barra vertical. Vai do mais escuro para o mais claro. E depois voltar outra vez a ficar mais escuro. Portanto, esta situação pode ser feita tanto... Deixem-me cá fazer isto bem, senão vocês vão ver que eu estou a fazer isto. Não pode. Portanto, muitas vezes, na parte em que queremos mesmo dar densidade, vamos ter que passar várias vezes. Ok? Portanto, tanto podem fazer na situação vertical ou na situação horizontal. O que devem ter atenção é à situação de que temos obrigatoriamente de experimentar várias situações, está bem? Sempre mancha, portanto, o nosso exercício é sobre mancha. Vamos fazer várias. E o que vocês vão anotar em cada uma das tiras, se quisermos, pode ser na horizontal ou na vertical, volto a repetir. O que vocês vão identificar em cada uma das tiras é, por exemplo, o material. Imagina que fizeram com carvão, escrevem carvão. Carvão em barra. E, se quiserem acrescentar o tempo que demoraram a fazer cada uma das tiras, também pode ser interessante perceber. Imaginem que aqui demoraram 30 segundos e nesta aqui de baixo já demoraram 10 minutos. E vocês vão perceber que cada uma das situações obedece a um tempo de execução que é diretamente relacionado com o resultado final. Está bem? Portanto, recapitulando, vamos ter barra de carvão, podemos ter barra de grafite. Se tiverem lápis de cera, por exemplo, aí em casa, conhecido pelo lápis de cera que é pastel de óleo, podem usar pastel de óleo. Utilizar também os lápis, está bem? Fazerem uma tira com o lápis B
e outra, por exemplo, com o 2B, ou 3B, ou 4B, e outra com um HB, está bem? E ainda com a situação da técnica que utilizei aqui no último caso, de usarem o esfuminho ou usarem os materiais alternativos para o esfuminho. Portanto, temos o arrastamento, está bem? Recapitulando, arrastamos o material, usamos aqui a trama, não é? Eu vou voltar aqui outra cor para a gente. Como metodologia, o arrastamento, arrastar, usamos a trama e usamos o esfumar. Ok? E ainda, se quiserem, podem utilizar a técnica que aprenderam na escola primária, que é o pintar. Sem utilizar nenhum esfuminho, não é? Usarem o lápis e produzirem a mancha de forma lenta e cuidadosa e irem homogeneamente pintando e chegando à mesma situação. Não é? Com algum cuidado. E esta tira, se for a pintar, vai demorar mais tempo, não é? Para chegarem a uma situação homogénea, está bem? Recapitulando, folha A3, vamos utilizar a técnica da mancha, tiras horizontais ou tiras verticais. Objetivo, chegar à ideia de graduação. Temos de conseguir o efeito de gradual, não é? Da mancha gradual. Utilizando para quê? Para esse efeito, além de vários materiais, várias técnicas. Está bem? Se calhar um A3 pode não ser suficiente, mas vocês vão experimentando e acreditem que dominando este sistema vão conseguir resultados muito positivos no desenho de representação e no desenho de concepção. Alguma questão que queiram colocar? Sim, professora. Professora, Sim. por causa dos materiais, eu tenho o lápis HB. O que eu faço? Só tem o lápis HB? Sim. Não tem mais material nenhum? Não, já tentei ver aqui. Não tem canetas? Tem. Tem o 07 e o 5. Quanto? 07 e o 05. Pronto. Se tiver caneta, está bem, Amélia? Faz. Tá bem. Ou seja, se só tem um lápis HB, o que é que vai ter de conseguir fazer? Pelo menos 2 ou 3 barras com técnicas diferentes. Ou seja, utilizando o lápis, a Amélia pode colocar o lápis assim na horizontal e aproveitar a mina desta forma. Em vez de pintar utilizando esta técnica como escrevemos, não é? Deitar o lápis e aproveitar a lateral da mina, está bem? E pode, com esse lápis, usar a técnica do esfumar ou a trama, não é? Ou pintar. Portanto, aí já pode fazer 3 tiras diferentes. Se, entretanto, terminar e tiver uma caneta, esta aqui é muito expressiva, mas pode ser uma caneta mais fininha, não é? Estava a dizer que tinha uma caneta fininha. Quando usamos a caneta, vamos ter de usar a técnica aqui da trama, não é? Portanto, vocês também podem usar a caneta, sendo que a direção da caneta é também muito importante, não é? Portanto, a caneta aqui funciona desta forma. Vou fazer rápido. Portanto, estou a largar, não estou a fazer tanta força e vou largando. Portanto, não consigo, muitas vezes, fazer uma mancha tão homogénea, não é? Depende da caneta que estamos a utilizar. E vou ter de usar ou sempre a mesma direção ou aplicar a ideia da trama, está bem?
Bem, vamos então fazer a nossa primeira pausa na aula, está bem? 10 minutos e já voltamos. Vou manter a sessão ligada. Até já, turma. Até já. 10 minutos de intervalo. Turma, eu gostaria então de terminar esta última parte da nossa sessão, que começou como vimos, com um conjunto de situações que tentámos trabalhar aqui ao nível da temática da graduação, não é? Percebemos que a mancha, que nós vamos agora começar a trabalhar, diz respeito a um entendimento muito específico da caracterização de superfícies e é uma matéria que nós vamos precisar muito, porque vamos ter de aliar ao nosso trabalho de desenho estas duas relações, a relação das linhas e a relação das manchas. Muitas vezes vamos ter de produzir arquitetura desenhada utilizando estes dois códigos de representação, o traçado e a mancha. Muitas vezes vamos utilizar só o traçado, não é? Outras vezes vamos utilizar só a mancha e em algumas situações vamos coincidir estas duas formas de configurar, de delinear toda a situação desenhada. Portanto, os exercícios que eu hoje propus ao grupo partem dessa consciência, aliás, vocês fizeram muito, na maior parte dos casos, uma autoavaliação, estariam efetivamente a conseguir a passagem gradual da mancha densa para a mancha mais clara, e, portanto, esse é o objetivo do exercício, é vocês conseguirem dominar a motricidade fina da nossa mão, do gesto, da maior pressão, menor pressão, ou marcar o pigmento através de várias camadas, várias passagens. Portanto, experimentámos aqui diversas técnicas, vocês também. Portanto, eu ia pedir à turma que pudessem mostrar nos vossos ecrãs. Agora, se calhar todos poderiam partilhar aí com o vosso ecrã, mostrar na câmara os vossos resultados. Madalena, ainda não vi os seus, gostava de ver o seu. O do Stênio, muito bem, Madalena. Portanto, tem aí várias experiências. Ruben, mostra lá o seu. Thalissa, Pedro, o João. Stênio, atenção ao domínio da situação gradual, não é? Portanto, aqui à distância, o visual que está com efeito. Nem estou com a câmera ligada. Vou só pedir que desligue o som, Beatriz. Muito bem. Portanto, Diana, mostra lá o seu. O do João. Muito bem, João. Conseguiu aí uma tira bem escura. João Santos, muito bem. Portanto, aqui à distância consigo até perceber melhor, Beatriz. Boa. Já está aí a usar então uma outra cor, não é, Beatriz? Muito bem. O Ruben, ainda estamos aí com umas tirinhas fininhas, tentar que a expressão seja como estamos aqui a partilhar. Muito bem, muito bem. E, portanto, obrigada a todos. Portanto, queria-vos dizer que este exercício é um exercício para continuarmos. E o da Carlota agora, muito bem, ainda não tinha visto. Carlota, posso ver novamente? Foi muito rápido. Que material é esse, Carlota? O que é que está a utilizar? Carvão? Barra de carvão? Sim. Muito bem. Utilizando que técnica? Passar e com o esfuminho. Com o esfuminho. Muito bem. Portanto, a ideia é que vocês, na próxima semana, possam partilhar comigo em aula, levem estas vossas experiências, continuem a utilizar a folha A3 na sua totalidade e perceber que podem organizar
estas barras, tanto na horizontal como na vertical, adicionando sempre esse autoconhecimento, não é? Por isso é que eu peço para vocês anotarem, junto de cada barra, como é que a fizeram, não é? Para que nos exercícios que nós vamos fazer mais à frente, não é? Vocês possam voltar a esta espécie de arquivo laboratorial e percebam que para produzir um determinado efeito, para um determinado objetivo, eu consigo pegar numa daquelas técnicas, numa daquelas manchas e voltar a reproduzi-la, está bem? Que é uma técnica muito utilizada no desenho, que é voltarmos, quando conseguimos uma determinada solução, um determinado efeito, voltarmos a tentar repeti-lo, não é? Isso é que é uma aprendizagem. Porque se eu fizer uma vez e depois já não consegui fazer mais vez nenhuma, já não me lembro como é que eu cheguei àquele resultado, isso não é pedagogicamente evolutivo, não é? Portanto, a ideia é que quando vocês consolidam esta vossa competência, consigam mais tarde, numa outra circunstância, voltar a repeti-la. Está bem? Alguém quer colocar alguma questão? O João está aí com o som, vou ativar o mute do João. Amélia. Ora, na verdade não é uma questão mais para informação. Acho que, não sei, mas acho que já estão a ter aulas, além das aulas online, acho que já estão a ter as aulas presenciais, na qual eu não estou a fazer parte. Já estamos com aulas presenciais, sim. Esta aula online foi apenas pontual, está bem? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar continuidade durante a semana a esta matéria para podermos consolidá-la e depois, na próxima semana, vamos voltar a estar presencialmente, vamos ver ao vivo as vossas experiências. Portanto, se conseguirem, peço-vos que utilizem algum do vosso tempo para voltarem a repetir as soluções que já fizeram, experimentarem várias técnicas, vários materiais. Há aqui alunos que não tinham neste momento os materiais todos, não é? Portanto, ainda podem adquiri-los e fazer essa experiência e na próxima semana voltamos a partilhar esses exercícios, está bem? Portanto, despeço-me agora da turma e desejo a todos um bom fim de semana e voltamos a estar juntos na próxima semana, está bem? Obrigada. Pronto, ainda temos aqui o trabalho da Thalia, não é? Portanto, é o 9B. Sim, usando essa questão dos fuminhos, certo? Usando a questão dos fuminhos, o que acontece é que quando nós passamos o lápis, ele vai ficar o pigmento agarrado aos fuminhos, não é? E, portanto, ele vai atenuar a parte mais densa, ela vai ficar um bocadinho mais atenuada, não é? Portanto, mas qual foi a dificuldade aí, Alia? O que é que se sentiu como dificuldade? O que é que diz que não resultou tão bem? Não percebi, senhor. Estava-me a dizer que não tinha corrido tão bem. Porquê? Não sei porque eu será que consegui fazer essa parte aqui. Eu fui fazer, só que esse escuro não parece que ficou com o mesmo efeito. Se calhar na câmera não dá para É perceber. isso que eu estou a explicar, exato. O efeito do escuro altera-se quando passa ao esfuminho. Por isso é que o esfuminho nem sempre deve ser utilizado, não é? Deve ser utilizado com algum critério. Portanto, é ótimo vocês perceberem que essas coisas acontecem, porque a grafite no papel tem um determinado efeito, não é? Esse efeito brilhante que tivemos aqui a oportunidade de ver no ecrã, ele acaba por ficar, se nós passarmos muitas vezes, ele acaba por ficar quase colado, não é? Fica muito macio, não é? Às vezes até perde a força, não é? Yeah. Portanto, se vocês, o objetivo é que vocês dominem esses efeitos, não é? Portanto, já sabem que isso acontece e não é o objetivo, não utilizam, está bem? Portanto, com esse esfuminho, muitas vezes não passem logo na zona mais densa, comecem a passá-lo um bocadinho mais para trás, tá bom? Nicole? Professora, outra pergunta. A Thalia me disse que nós vamos precisar de tinta da China na próxima aula.
Era bom que vocês já tivessem a tinta da China, está bem? Agora, outra pergunta. Essa Se tinta da China é vocês boa? quiserem, até se podem organizar, porque o frasquinho da tinta da China, isso, a Nicole está a mostrar o frasquinho, sim. Essa dá para, porque uma gotinha desse pigmento dá para muitos desenhos, pode ser essa, sim. E é preciso levar isto aqui, professora? Ou o pincel com depósito de água, como está a mostrar, ou um pincel comum, Ok, está bem? está bem. Agora, as folhas, convém que tenham folhas com um bocadinho mais de gramagem, está bem? No mínimo aquele papel cavalinho de desenho, Ok, está bem? está bem. Ok? Então, turma, bom fim de semana, Obrigada, bons igualmente. desenhos, bom trabalhar, está bem? Professora. Obrigado igualmente. Tchau, Fiquem professora. bem, adeus, adeus, Beijinho. Tchau, doutora. tchau.